Eu quero pedir um minuto da sua atenção, você que está me ouvindo nesse simples vídeo, e lhe convidar para nós meditar na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 8 e o 9. Louvado seja o nome do Senhor. E quero rogar a Deus para que Ele me abençoe, e abençoe a sua palavra, e possa nos revelar, por meio da sua palavra, a sua vontade. E lhe convido para nós meditar na palavra de Deus. Vamos ver o versículo 8 e o 9 do capítulo 2 de Gênesis, que nos diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E agora vamos ler o versículo 16, que nos diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você que está me assistindo sobre essas duas árvores que a Bíblia diz aqui que Deus, Ele colocou ali no jardim. E para que nós possa pegar uma linha na palavra de Deus, é necessário que nós conheça o significado da árvore através das Escrituras. E nós vamos ler aqui no livro de Números, no capítulo 24, e o versículo 6, para que nós busquemos a revelação das Escrituras e nós possamos ter o conhecimento do significado dessas duas árvores que Deus colocou ali no jardim. Aqui, 24 de Números, e o versículo 6, nós encontramos: como um ribeiro se estende, como um jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como um cedro junto às águas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia ela nos fala de uma árvore, ela está falando de pessoas. Ali, quando Balaão ele foi revelado a ele, Israel, Deus mostrou para Balaão como árvores, louvado seja o nome do Senhor, plantada pelo Senhor. E nós vimos aqui no Salmo uma outra referência que nos revela o significado da árvore nas Escrituras. Aqui no Salmo 1 e o verso 3 nos diz: Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós, conhecendo o significado da árvore, eu quero lhe convidar para nós meditar sobre essas duas árvores que Deus colocou ali no jardim. Podemos olhar como duas pessoas que Deus colocou ali. Ali Deus colocou a pessoa da vida e a pessoa
da ciência do bem e do mal, que era a pessoa da morte. E Deus ordenou ao ser humano, a Eva e a Adão que estavam ali, para que eles vivessem da pessoa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar você que tudo que Deus criou, Ele não criou nada por acaso. Há um propósito de Deus. E Deus colocou ali essas duas árvores, simbolizando a pessoa da vida e a pessoa da morte, num propósito de provar a fidelidade do ser humano que ele tinha colocado ali no jardim, que era Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero meditar com você e pedir a Deus que nos abençoe, e vamos meditar sobre essas duas árvores. O propósito de Deus continua. A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou o seu plano e nem tirou essas duas árvores do seu plano de salvação que Ele tem para com o ser humano aqui na terra. Essas duas árvores continuam, louvado seja o nome do Senhor, no plano de Deus. E aqui nós vimos que a árvore da vida, ela representava ali Jesus Cristo, a pessoa da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal, ela representava Satanás. E essas duas árvores, elas continuam no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuam no plano de Deus para santificar e provar e ver a fidelidade do ser humano. Deus colocou ali aquelas árvores e ordenou que Eva e Adão vivessem da árvore da vida. E continua Deus nesse propósito, e essas duas árvores estão dentro do plano de Deus para provar a fidelidade do ser humano. E agora nós vimos, meu querido amigo que está me assistindo, nós vimos que essa árvore da ciência do bem e do mal, ela tem tomado conta do mundo, da terra, ela invadiu a terra. Agora, nós podemos ver aqui no capítulo 3, e o versículo 2 e 4, e vamos continuar focado nessas duas árvores, que é duas pessoas, a pessoa da vida e a pessoa da morte. Aqui nos diz no capítulo 3, e o verso 2 e até o 4, e disse-lhe a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. E então disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Aquela árvore da ciência do bem e do mal, ela estava ali colocada por Deus, num propósito de provar o ser humano. E agora nós vimos aqui que Deus deu a palavra para Eva e para Adão, para que eles não tocassem na árvore da ciência do bem e do mal. E nós vimos que essa árvore da ciência do bem e do mal, ela é oposta à árvore da vida, a pessoa da vida que é Jesus. Aqui nós vimos que Eva conhecia a verdade. Deus tinha dado a verdade para Eva e ela tinha o entendimento da verdade, da palavra de Deus que lhe foi dada, e ela disse à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele,
e nem nele tocareis, para que não morreis. Louvado seja o nome do Senhor. E esta árvore da ciência, ela continua oposta à árvore da vida, a pessoa da vida. E nós estamos vendo que essa árvore, ela se espalhou no mundo. Ela cresceu e ela se tornou um sistema religioso oposto à verdade, à ordem de Deus e à árvore da vida, que é a pessoa da vida, que é Jesus Cristo. E o mundo foi tirado da palavra de Deus e passou a agir como Eva e Adão, olhando para a árvore da ciência, do bem e do mal, e não obedecendo a palavra de Deus, conforme Deus tinha dado ali para Eva e Adão. E nós estamos vendo esse mundo na inteira destruição. E ninguém mais olha para a pessoa da vida e nem segue a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos deixou para que nós tivéssemos direito da salvação, e vão seguindo essa árvore da ciência do bem e do mal. Talvez você que está me assistindo, você não saiba que todo o sistema religioso ele está apoiado e crendo na teologia. E se você examinar, você vai ver que a palavra teologia, ela quer dizer ciência, tratado das religiões. E essa árvore da ciência tomou conta do mundo, nesse sistema religioso, e ela vem soltando seus galhos, e o ser humano vem enganado, atraído, seguindo a árvore da morte, e de costa para a pessoa da vida, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Nós podemos olhar aqui no versículo 24 do capítulo 3 que nós estamos lendo, e nós vamos ver aqui o que Deus, a maneira que Deus agiu com o ser humano que ele botou ali no jardim, para que eles vivessem obedecendo a sua ordem e se alimentando e vivendo da pessoa da vida, que era Jesus Cristo. Aqui no versículo 24 de 3 de Gênesis, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Eva e Adão, eles não olharam para a ordem que Deus tinha dado, foram infiéis, e eles optaram em viver pela árvore da ciência, do bem e do mal, Deus separou eles. Eles foram lançados da presença de Deus, eles não tinham mais contato com Deus, e saíram da vida e entraram na morte. E tudo, meu querido amigo e irmão que está me assistindo, que sai da palavra de Deus, ele sai da vida, ele perde a vida e ele entra no caminho da morte. E nós estamos vendo esse mundo, a cada dia, o ser humano sofrendo, ninguém mais consegue se entender, o mundo
está causando, o ser humano está causando um verdadeiro pânico. E ninguém mais quer olhar para a palavra de Deus, para a ordem que Deus deu ali ao homem e à mulher, para viver e se alimentar da pessoa da vida, que é Jesus Cristo. E as pessoas estão seguindo a árvore da ciência do bem e do mal. Estão excluídos de Deus, separados de Deus, sem direito à vida e sem direito, louvado seja o nome do Senhor, a se alimentar da árvore da vida que Deus deixou ali para alimento do ser humano, alimentar sua alma e lhe dar vida eterna. E nós vimos que essas duas árvores, elas continuam no plano de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, a sua palavra é a mesma, o seu plano é o mesmo, e ele está provando a fidelidade do ser humano através dessas duas árvores, essas duas pessoas. A pessoa da vida e a pessoa da morte, que é o sistema religioso, seguindo a ciência, que quer dizer tratado das religiões. E Deus está, nessa última era, Ele está enviando a sua palavra revelada para buscar, louvado seja o nome do Senhor, desse caminho da morte, tirar os seus escolhidos, os seus predestinados, e trazer de volta para olhar para a árvore da vida, a pessoa da vida, e se alimentar, louvado seja o nome do Senhor, e voltar a viver novamente em contato com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem, meu querido amigo, uma promessa para aquele que repudiar essa árvore da ciência do bem e do mal e se voltar novamente a olhar para a árvore da vida, que é a pessoa da vida, e aceitar a palavra de Deus como ele deu ali para Adão e Eva. Deus tem uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, para o vencedor. Nós podemos olhar lá em Apocalipse 22, e o versículo 14, e nós vamos ver aqui a promessa que Deus tem para todo aquele que nessa última era da igreja de Jesus aqui na terra, ele receber essa mensagem revelada e se voltar, louvado seja o nome do Senhor, a olhar para a pessoa da vida e viver e seguir a palavra de Deus que foi ordenada ali para Adão e Eva. Nós vimos aqui em 14, de 22 de Apocalipse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, diz o versículo 12. E o 13 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus continua o mesmo. E aqui no versículo 14, ele promete a todo aquele que repudiar esse caminho que Eva e Adão tomou, olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, ele diz aqui, bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus, ele continua
no seu plano com essas duas árvores, para resgatar o ser humano. Esta árvore, querido amigo que está me assistindo e irmão, que era a pessoa da vida, Deus enviou ela à terra para resgatar o ser humano que caiu no laço de Satanás e está até hoje seguindo a árvore da ciência do bem e do mal. Essa pessoa da vida que estava ali simbolizada naquela árvore, Deus enviou ela em forma humana e ela foi dada, louvado seja o nome do Senhor, ali na cruz do Carvalho e derramou seu sangue para lavar todo aquele que repudiar esse caminho satânico, religioso, que nega a palavra de Deus, que não olha para a palavra de Deus e se volte a olhar para a pessoa da vida e viver da palavra de Deus. Aqui, esta árvore, ela derramou sangue ali na cruz do Carvalho para lavar todo aquele pecador que Satanás tirou para viver da árvore da ciência do bem e do mal e trazer de volta ao plano de Deus para olhar para a pessoa da vida e se alimentar da palavra de Deus, do fruto da árvore da vida. Aqui ele nos diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Deus, ele está guardando essa árvore da vida para dar, louvado seja o nome do Senhor, ao vencedor, para dar àquele que aceitar o plano de Deus e voltar, louvado seja o nome do Senhor, a olhar para a pessoa da vida e se alimentar da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver como Deus continua no seu mesmo plano. E essas duas árvores não foram tiradas. Elas continuam no mundo para provar a fidelidade do ser humano. Nós podemos ver aqui em Apocalipse 2, e versículo 7, e vamos continuar pedindo a graça de Deus, e vamos acompanhando essa árvore da vida, que é a pessoa da vida e a pessoa da morte, e vamos ver o plano de Deus para resgatar os seus escolhidos, predestinados, tirar a sua igreja lavada, bendito seja o nome do Senhor, que ele tentou levantar ela ali por Eva e Adão, e Satanás tirou eles do plano de Deus e colocou no caminho da morte. Aqui 2:7 nos diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta árvore da vida, ela veio, como eu já lhe disse, em forma humana, e derramou o seu sangue ali na cruz do Carvalho para comprar todo aquele predestinado que Satanás tirou do plano de Deus, e ela voltou novamente ao seu lugar de origem, e ela está ali no meio do paraíso de Deus, guardada pelos querubins, para dar a todo aquele que repudiar esse plano satânico que tomou conta do mundo e se voltar a olhar para a pessoa da vida, que é Jesus Cristo, e a se dispor a viver da palavra de Deus, como Deus deu ali uma ordem para Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E através dessa mensagem revelada que Deus tem enviado à terra nessa última era, Deus está tirando a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tirando
a semente da palavra, para levar de volta ao plano de Deus, para que se encontre, louvado seja o nome do Senhor, novamente, com a pessoa da vida que está esperando, bendito seja o nome do Senhor, a todo aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é a árvore da vida que desceu, como a pessoa da vida, e foi derramado ali na cruz do Carvalho. E hoje nós estamos vendo, querido amigo, esse mundo religioso, que esta árvore da ciência do bem e do mal, ela tomou conta do mundo, e a cada dia nasce novos galhos, e está atraindo o povo e levando o ser humano a seguir de costa para a palavra de Deus. A igreja continua no plano de Deus. E essa árvore da vida, a pessoa da vida, ela continua conduzindo a noiva que Jesus Cristo vai receber daqui da terra, lavada no sangue do Cordeiro, e olhando para a pessoa da vida e se alimentando da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E essa árvore da ciência do bem e do mal, ela está conduzindo a prostituta de Apocalipse 17, verso 4, que vai olhando de costa para a palavra de Deus, olhando para a ciência e seguindo o caminho que Satanás traçou para conduzir, tirar do plano de Deus e conduzir ao inferno. E nós estamos vendo esse sistema religioso a cada dia mais contaminado e apodrecido. Nós vimos que não existe mais família, não existe mais comunhão entre o ser humano. É o verdadeiro horror que nós estamos vendo no mundo, e o ser humano de costa para a pessoa da vida e atraído pela pessoa da morte, a árvore da ciência do bem e do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus ainda continua resgatando os seus escolhidos, os seus predestinados, que estão sendo governados pela pessoa da vida, que é Jesus Cristo, e olhando para a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui em 18 de Apocalipse, e o versículo 8, e vamos continuar olhando, louvado seja o nome do Senhor, para essas duas árvores. E vamos tomar conhecimento do plano de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque muito breve, esse plano satânico que foi trazido para o mundo por meio da árvore da ciência do bem e do mal, ele vai ser destruído por Deus. Nós vimos que se levanta a cada dia homens dizendo que estão sendo guiados pelo Espírito Santo, levantando novas denominações e seguindo esse mesmo caminho, olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, seguindo a teologia e orientado por uma convenção, por uma federação, e não olho para a palavra de Deus. Mas eu quero lembrar você, querido amigo, que um homem levantado por Deus, ele não pode sair da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos deixa bem claro, ali na primeira epístola de João, no capítulo 5 e verso 7, que o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Jamais um homem fora da palavra, pregando prostituição,
separação, novo casamento, mundanismo, pintura, vaidade, como hoje nós estamos vendo, ele pode ter o Espírito Santo. Ele tem um espírito anticristo que está lhe enganando, que estava ali naquela árvore da ciência do bem e do mal, que derrubou Eva e Adão, fazendo oposição à palavra, à ordem que Deus tinha dado, e fazendo oposição à pessoa da vida, que é Jesus Cristo. Mas ainda Deus está levantando, louvado seja o seu nome, homens firmados na palavra de Deus e olhando para a pessoa da vida, que é Jesus Cristo, e indo de volta ao encontro desta árvore da vida que Deus colocou ali no meio do paraíso para dar ao vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos em 18 de Apocalipse, o verso 8, que nos diz: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. Louvado seja o nome do Senhor. Muito breve, Deus vai julgar essa árvore da ciência do bem e do mal, chamado sistema religioso, que imundou o mundo. Nós vimos numa quadra 3, 4 denominações, com falso nome de igreja, seguindo a árvore da ciência do bem e do mal e conduzindo um povo ao abismo e ao pecado. Não existe mais nenhuma sorte de pecado que nós não encontremos hoje dentro do chamado sistema religioso. Tudo que Satanás lançou por meio da prostituta de Apocalipse 17, que diz que tinha no cálice, um cálice na sua mão, cheio de abominação, ele lançou nesse sistema religioso, que representa a árvore da ciência do bem e do mal, que os seus galhos está entrelaçado com a árvore da vida, com um falso nome de igreja, mas Jesus, ele disse que pelos frutos nós ia conhecer a árvore. Você analisa agora, meu querido amigo, que está me assistindo nessa simples mensagem, e veja que fruto está produzindo essa árvore, essa pessoa que está lhe conduzindo com falso nome de igreja, se ela está produzindo os frutos da pessoa da vida, que é Jesus, ou se ela está lhe conduzindo ao mundanismo. E você, hoje, louvado seja o nome do Senhor, você possa tomar uma decisão e repudiar esse caminho enganoso que você vem vindo no sofrimento, na destruição, na separação, na droga, na matança que nós estamos vendo hoje no mundo, e você se volte para Deus e aceite o plano de Deus, de viver da árvore da vida e se alimentar unicamente do seu fruto, que é a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar essa meditação com você, mas quero ainda meditar com você aqui em 20 de Apocalipse e o versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor. Que nos diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o caminho, meu querido amigo, que está marchando esta árvore da ciência do bem e do mal, que se tornou uma árvore frontuosa, que é o sistema religioso, e tomou conta do mundo,
está sendo abrigo de todo espírito imundo, de toda ave imunda, de todo pecado, está reservado o fogo do inferno. E todo aquele que rejeitou a árvore da vida que Deus colocou ali, que é a pessoa da vida, ele está seguindo essa pessoa da morte, ele vai marchando enganado em direção ao julgamento divino. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, bendito seja Deus, aqui em 22:15 de Apocalipse, que está bem claro o fim desse caminho que vai de costa para a palavra de Deus. Aqui nos diz, 22:15 de Apocalipse, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas. Louvado seja o nome do Senhor. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Está bem claro, bendito seja o nome do Senhor, dentro do plano de Deus, que todo aquele que não seguir a palavra de Deus e não seguir a pessoa da vida que é Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que ele está de fora do plano de Deus. Talvez você fique confuso ao ver esse versículo 15 que diz, ficarão de fora os cães. Mas eu quero um pouquinho mais da sua atenção, e assim como nós fomos buscar nas Escrituras a revelação da árvore, o significado da árvore na palavra de Deus, eu quero, para finalizar essa meditação, eu quero lhe mostrar, bendito seja o nome do Senhor, o significado dos cães que Deus vai deixar de fora, que não pode entrar no plano de Deus, no reino de Deus. Aqui em 56 de Isaías, bendito seja o nome do Senhor, e o versículo 11, nós vamos tomar conhecimento pela palavra de Deus quem são os cães. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo 10 e o 11 de 56 de Isaías, que nos diz, todos os seus atalaias, que quer dizer pastores ou pregadores, são cegos, nada sabem, todos são cães, mudos, não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o seu tosquenejar. E agora ouçam com atenção o que nos diz o versículo 11. E esses cães são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A palavra de Deus nos revela toda a verdade. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no mundo, surgindo falsos caminhos, e homens se apresentando ao mundo como pastores levantados por Deus, e cada um está criando o seu próprio caminho, e eles estão trabalhando por ganância, cada um para a sua parte, para a sua denominação, e conduzindo o ser humano para o abismo. Mas nessa última era, querido amigo, Deus tem enviado a sua mensagem da última hora, revelada, para tirar a sua igreja, para seguir a palavra de Deus e olhar para a árvore da vida.
Que Deus te abençoe, meu querido irmão e amigo, e que você tenha recebido, louvado seja o nome do Senhor, a revelação da palavra de Deus, e você hoje faça um exame de consciência e veja que pessoa você está seguindo e quem está alimentando a sua alma. Se você está seguindo a pessoa da morte e sendo alimentado pela ciência, ou se você está seguindo a pessoa da vida e sendo alimentado da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse que nem só de pão ia viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele disse que aquele que crê na sua palavra, ainda que estivesse morto, ia viver. Você, se ainda tem força de fazer um exame de consciência e olhar para a palavra de Deus, se levante hoje desse caminho errante que você está seguindo e volte a olhar para a pessoa da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Carvalho para te remir novamente e te conduzir de volta ao plano de Deus. E hoje você entre no rebanho de Deus, na igreja predestinada, que segue olhando para a pessoa da vida e obedecendo a palavra de Deus. E que Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.